Bom dia a todos. Queria aqui agradecer a presença de todos aqui no plenário, até esse horário já, todo mundo aqui ainda assistindo a sessão. Queria agradecer a presença de todos em casa, que nos acompanham das redes sociais. Saudar a mesa aqui em nome da vice-presidente Jane, da minha amiga Cátia, ali na minha bancada de situação, e aqui na minha querida Rosimeire, ali, na minha bancada de oposição, na nossa bancada, aliás, na outra bancada. Ilmar, hoje quando você começou, no primeiro expediente ainda, falar das responsabilidades, dos debates que aqui teriam, que a gente teria que ter muita responsabilidade com as nossas falas, para que realmente não fôssemos mal interpretados. Eu tenho isso na minha mente. Sempre que eu procuro vir usar a tribuna, eu procuro não ser desleal, nem injusto, com nenhum dos meus colegas aqui, vereadores, porque eu sei da nossa responsabilidade, eu sei do que é a dificuldade de ser um vereador hoje, realmente, e não é fácil. A gente está aqui para fazer o trabalho, muito difícil. Quando a prefeita foi eleita, digamos assim, se encerrou-se a eleição, a gente ouvia falar de uma dificuldade, e eu disse que era um desafio, mas seria interessante. Uma bancada muito preparada de oposição, uma bancada forte. Aqui eu tenho, de cabeça, eu vou dizer uns 30, 35 mandatos aqui, juntando todos. E não desmerecendo a minha bancada, mas uma bancada jovem, de renovação, e de muitos aqui, excedendo o vereador Ézio, que já teve um mandato anteriormente, o vereador o vereador Éder, que não está aqui, e o Elismão, que no momento não teria ainda assumido a cadeira. Que nós teríamos uma dificuldade enorme aqui. Eu digo, rapaz, será bom, porque uma bancada experiente, ela vai auxiliar na gestão. Uma gestão boa precisa de uma bancada de oposição forte, uma bancada firme, certo? Não desmerecendo a bancada de oposição que estava aqui na anterior, porque ela era firme, ela era forte também, só que ela era pouco numerosa. Ela era tão firme que, que todas as suas demonstrações aqui surtiu efeito nessa eleição. Conseguiram o êxito. Daquela bancada, que era minoria, surgiu uma vereadora que hoje é prefeita. Então aquela bancada também tinha qualidade, mas era pouco numerosa. E assim, logo nesse primeiro projeto de muita importância, que foi a reforma, eu esperava que a bancada de oposição nos deixasse a Nayara fazer o trabalho dela, para que nós possamos cobrar ela também. Para que não fique mais essa história de que não pode fazer isso, porque para evitar justamente essa repetitividade de discurso aqui. Hoje, eu até brincava com o presidente uma vez na sala, Ilmar, deixar as coisas andar, como é que vamos falar toda hora que falar vamos supor, de uma situação de saúde, mas porque pegou assim ainda, a gente tem que andar, tem que superar isso aqui. E eu, infelizmente, eu acho que a gente ficou prejudicado nesse projeto. Não só a gestão. Eu acho que a morada nova, porque a gestão é para a morada nova. Eu me senti um pouco, realmente, na palavra, decepcionado, porque eu achava que a gente poderia dar andamento nesse projeto e assim partir para outros debates. É muito difícil falar isso, mas eu acho que todo mundo me entende, me compreende. Na minha opinião, como todos aqui disseram, foi um pulo, não foi um passo para trás, não, um pulo. Eu vou fazer aqui uma breve comparação. Hoje, o diretor dessa casa, Nenê, que meu amigo Edinho, certo? Gosto muito dele, exerce sua função aqui com muita responsabilidade, certo? Merecia ser melhor remunerado, na minha opinião, sim, porque aqui é muita responsabilidade nessa casa. Mas ele ganha mais que o diretor do regional. E assim, onde nascem nossas crianças lá no regional, que é o nosso futuro, e a gente não teve realmente a sensibilidade de dizer, sim, a prefeita realmente, posso discordar de alguns pontos dela, como a vereadora Gleide falou, mas e o restante? A nossa saúde está ali, com aqueles coordenadores, ganhando menos de R$ 2.000 bruto. Como é que se pode realmente cobrar? A gente tem que andar para frente. A educação, como eu não queria falar mais, mas todo mundo sabe, a Morada Nova está entre os piores municípios da CRED 10. Não foi essa.
Bom, foi para isso que a Nayara foi eleita. Ela tentou valorizar aqui, vereadora, só um instante, a questão dos coordenadores, dos diretores, justamente para isso. Porque não era a gestão anterior o modelo, era a proposta dela durante a campanha. Ela, no começo do ano, ela já sentou com os professores de imediato e já deu o seu reajuste sem nenhuma discussão. Não teve, por quê? Porque ela tinha um compromisso com essa classe, ela queria dar andamento no projeto dela. Eu acho que ela se sentiu frustrada nesse primeiro momento, quanto a isso, certo? Vamos aqui. Vereador Já foram Júnior, tratadas tantas pautas aqui, depois você que me eu já concede não uma queria parte, nem Júnior? ser repetitivo. Logo depois da vereadora Gleide, que ela pediu aqui, não foi, Gleide? Não? Tá certo, Roberto. Pode falar, Roberto. Obrigado pela parte, Júnior. Queria lhe parabenizar, né, pela sua colocação, pelo modelo administrativo que queria ser implantado, né, no nosso município. Como Vossa Excelência bem falou, foram algumas perdas dos profissionais que Vossa Excelência citou, de coordenadores, quer seja da saúde, quer seja, né, diretores e coordenadores de escola, para tentar valorizar mais ainda os profissionais da educação. Vossa Excelência fez meio que um comparativo entre um diretor da Câmara e um diretor do Hospital Regional, e aí nós sabemos que se nós não podemos medir a responsabilidade de cada um é merecedor do seu salário, mas proporcionalmente a responsabilidade de um hospital é bem maior. Então a valorização desse profissional estava dentro e incluso da reforma. Então, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pelo tema, em dizer que as dificuldades serão várias para administrar da forma que, né, a estrutura administrativa está colocada. Mas eu tenho certeza, Júnior, que com o apoio da nossa bancada, né, com o apoio de todos os moradanovenses, a prefeita Nayara Castro irá colocar o barco para frente. Será mais difícil, porque ela tinha uma ideia de administração, mas com certeza os projetos serão colocados e serão colocados em prática. Queria agradecer a Vossa Excelência pela parte. Vereador Júnior, eu... Depois da Gleide eu quero uma parte, Pronto. Depois... Vocês vão lembrando aí, está concedido a todo mundo. Vereador Júnior, o senhor sabe até do carinho, né, pela forma como a gente convive aqui. Você é uma pessoa leve, é uma pessoa realmente do diálogo, uma pessoa que realmente a gente aprende a querer bem, né? Quando Vossa Excelência fala a questão dos coordenadores da saúde, né, dos prejuízos, enfim, eu só queria dizer para o senhor que não é o que o Portal da Transparência está dizendo. O Portal da Transparência está mostrando que os coordenadores da saúde estão sendo bem remunerados. Certo? Eu não sei de que maneira, se é gratificação, não sei. Agora, com relação aos coordenadores pedagógicos, aos diretores, eu repito o que eu disse na minha fala. Traga um projeto separado, o projeto dos coordenadores, que se vocês têm 7 votos, pode contar com o 8º, que é o da Gleide. Agora, com relação à saúde, tem gente ganhando melhor até do que propriamente os salários propostos pela reforma administrativa. Era só isso, viu, vereador? Obrigado. Pois não, vereador. Meu caro colega Júnior, eu queria a parte também. Pois não, Claudinho. Pelo respeito que eu tive com seu pai, grande vereador aqui. Sou o contemporâneo mais velho depois de Ilmar Sérgio com 8 mandatos, eu com 5. E eu queria falar direto da área da saúde. A prefeita teve a sensibilidade de manter a iluminação pública, mesma empresa. Aditivou, transporte escolar. Aí eu faço uma pergunta, a empresa do lixo, que colhe o lixo, também é a mesma. Por que ela não manteve o laboratório para ter dado continuidade os exames das gestantes, dos acamados, dos idosos, das pessoas especiais, do povo de Morada Nova, que estava necessitando, e nós estamos com 100 dias sem esses exames laboratoriais. Graças a Deus, Roberto, essa informação que começa dia 15. É um avanço grande. Não era para ter sido suspendido. Outra coisa, a oposição aqui, em torno desse projeto, não é culpado de estar faltando sonda para os acamados, não é culpado de estar faltando fralda para as pessoas que necessitam, não é culpado para a grande falta de medicamento, não é culpado de ela paga um profissional, grande profissional, que eu já falei isso aqui 3 vezes, o dentista,
do Aruaru, do PSF 2 e 3, doutor George, mas não exerce o atendimento, o doutor está lá todos os dias, porque não tem um atendente, porque não contrata um atendente. Nós não somos culpados disso. Entendeu, Júnior? São várias questões que têm que ser colocadas para o povo saber. É lamentável, nós já vamos chegar 100 dias de gestão. Somos tratados como irresponsáveis. Fomos tratados como irresponsáveis. Mas eu acho que quem está deixando a desejar o serviço essencial para a nossa população não são os vereadores de oposição, não. É a senhora prefeita. Ela tem por obrigação de colocar, pelo menos manter o que tinha. Pelo menos manter. E eu agradeci publicamente da manutenção dos plantões no Aruaru no final de semana. É um grande avanço. Um grande avanço. E, se possível, ter todos os dias. Isso é que eu já falei. Um abraço. E muito de partilhar com Vossa Excelência. Tenho um respeito muito grande de Vossa Excelência, sabe disso. Claudinho, agradeço a sua parte, como a da vereadora Gleide, do amigo Roberto. Bem, em relação a esse contrato específico da saúde, o que nos constava eram os atrasos. Muitos atrasos. E aí eu vou pedir até outra situação para trazer esses números. Porque é melhor. Eu não posso falar do que realmente eu não tenho constado. Certo? Já dos demais foram ativados por conta de necessidade de urgência. E estavam em dias. Exatamente. Não tem nada demais. Quando a vereadora Gleide falou, vamos... traga o projeto das coordenadoras, das diretoras, fica fácil. Ela intervir diretamente, porque assim, num projeto da Câmara a gente também não concordava com tudo, mas entendia que tinha que deixar andar. Até para a gente poder cobrar. A gente tem que cobrar isso aí, tem que passar esse momento. Ficou claro, entendeu? Parece, agora você falou agora de algumas situações, vou tomar a fala do vereador Davi. Novamente, eu não entendo. Por que se vai até o gabinete da prefeita falar de salário de secretário? Não é a prefeita que vota isso aí, não. A prerrogativa dela não é essa. Para que isso foi até lá? Não entendi. Eu acho que faltou... Vereador, uma parte, por favor. Gostou do vereador. Por favor, só é para esclarecimentos, que é como se alguns pontos nunca tivessem sido conversados ou debatidos. Na sexta-feira, pós-votação, antes da votação e antes da reunião com a prefeita, que eu quero aqui dizer que eu achei um gesto muito bonito. Um gesto... É a nova política, é o futuro. É um gesto bonito. Eu falei para ela que o caminho era esse. E que o caminho que se levou, Júnior, inflamou tanto esse projeto que ele não precisava ter chegado ao ponto que ele chegou. E isso eu reconheci lá na reunião. Quando se fala assim, em descer de palanques políticos, nós temos que descer também, porque daqui a pouco, quando nós subirmos no palanque, será o mesmo, vereador Nenê. Oposição e situação. As duas bancadas, Júnior, do seu partido e do nosso, compõem tanto o governo federal como o governo estadual. Daqui a pouco nós estaremos juntos. PT e outros partidos. Mas quando se fala que é como se a gente perdeu-se a oportunidade, não. Eu enviei esse relatório antes da reunião. E o procurador, infelizmente, ele não pôde acompanhar a reunião toda, mas ele tinha alguns outros pontos. Porque toda hora, quando se gera-se o discurso, gera-se novas visões. Quando se ataca a questão de votar contra neurodivergentes, vereador Cláudio, gera-se, vereador Júnior, com todo respeito, um novo debate. Quando se traz para essa casa posicionamentos que não era o que nós vínhamos debatendo, a gente tem o direito de defender e responder. É por isso que a gente fez essa análise. Questão de valores, de cargos. Eu não acompanhei toda a sua fala, que eu estava ali em outra situação, que eu fui chamado. Comparação de salários, a gente está aqui visando a mesma coisa, valorização. Mas uma valorização coerente. Então, ninguém votou contra... Eu, particularmente, não votei contra neurodivergentes, eu votei contra a reforma, não. Eu votei contra o modelo que se foi apresentado do projeto e a forma como se foi conduzida. E estou aqui para a nova política, sim. E vocês podem contar comigo. Agora, dentro de um debate técnico e de um debate de ideologias. Obrigado, vereador. Eu agradeço a parte, certo? Mas, realmente, eu ainda não fui respondido a pergunta quando eu estava falando que sou meu partido. Não sei se foi em relação ao projeto do secretário, mas tudo bem. As situações aqui que foram trazidas, alguns pontos, como essas questões do neurodivergentes, da coordenação da mulher, agora eu não me recordo a nomenclatura do cargo, da caciquicultura. Pois não, pode utilizar. A questão da causa animal, certo?
realmente elas eram um pontapé. Elas seriam um pontapé para que a gente conseguisse dar a largada. Certo? E por coerência da prefeita, que foi procuradora da mulher nessa casa, não sei se pelos 4 anos ou só 2, agora vocês vão me informar melhor, ela teve essa sensibilidade, certo? Em relação aos direitos da gente também, a gente estava precisando disso aí. A pesca, a causa animal, a vereadora falou agora, a vereadora Gleide falou que o Vatmóvel está parado lá, mas não está parado de agora de janeiro, não. É há mais tempo. Quem sabe isso aí seria já para poder dar começo, início dessa ferramenta que nós ganhamos do Estado e até agora não foi dado o devido uso. A gente precisa refletir sobre isso. A gente votou... Me conceda uma parte? Pois não, vereador, posso conceder. O Castramóvel que está parado ali, se ele está parado desde o ano passado, desde o ano atrasado, não importa, mas se quiser funcionar ele, não precisa da reforma, não. Não precisa da reforma, não. E você disse que é para dar o primeiro pontapé está lá, o Castramóvel abandonado, por que não bota ele para funcionar? É só botar ele para funcionar, é o primeiro pontapé, Júnior, se vocês fizerem isso aí, para ele para funcionar. Se ele está parado, vamos botar para funcionar e contratar veterinário, para fazer uma castração, alguma coisa, vamos fazer isso aí. Ele está ali parado. Agora, porque deixaram parado, vai ficar parado lá? Não, vamos trabalhar. Aí é o primeiro pontapé. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pela parte. Eu queria que o senhor reparasse bem, até nos vídeos, eu não disse que ele iria ficar parado por conta da desaprovação. Eu apenas falei que essa coordenação poderia conseguir dar agora o uso devido ao equipamento. Seria mais um plus. E por isso que eu falei a palavra pontapé. Eu não disse que ele agora não iria parar mais. Por favor, eu peço só esclarecer isso para o senhor. Se o senhor não entendeu a minha fala, é justamente isso que eu falei. Certo? Não, porque a fala do senhor transpareceu que eu tinha dito que agora não iria ser usado mais. Pois não, vereadora Raquel. Cortando o seu raciocínio, mas já também pedindo a parte, Júnior, eu gostaria de resumir um pouco da sua fala. E entre as respostas dadas, desde os debates que Vossa Excelência trata aqui, da própria parte técnica do projeto, de alguns problemas que Vossa Excelência coloca dentro dessa reforma, que são problemas que poderiam se iniciar resoluções de causas que mexem com o social das pessoas, que mexem realmente com o que a população está precisando. Isso é muito fácil, muito cômodo de defender e colocar a responsabilidade para a reforma. Mas não nos impede de, com reforma ou sem reforma, nós estamos aqui cobrando o direito da população, porque são políticas públicas que independem do processo de uma reforma. Então, se esse caminho inicialmente não foi viável, eu acho que tem que se procurar caminhos para se procurar resolver, atender essas demandas, e essa casa não vai deixar de cobrar, não vai deixar de fazer alusão ou referência aos problemas, que o que a gente quer é que a população, de fato, seja beneficiada. Eu só quero dizer aqui o que eu penso, né? Vossa Excelência tem se colocado muito bem nas comissões, quero ressaltar também a sua postura nas comissões, tem um apreço muito grande até o pai, e Vossa Excelência carrega consigo esse carisma que eu tinha por ele e pela figura que eu te conheço há um tempo antes da política, mas quero externar que o papel de vereador, com ou sem reforma, pelo menos o meu, eu preciso fazer. A minha postura sempre defendi, não me escondo da minha opinião, seja ela própria ou seja ela uma posição política. A gente tem que ter essa responsabilidade de sentar aqui e assumir as nossas posições, dando a cara a bater, sendo instrumento político, porque essa casa é uma casa política. É isso que nós estamos aqui, você com propósito e eu com o meu. Obrigado, vereadora. É o seguinte, meu tempo agora está quase acabando, mas quero reforçar, a prefeita vai seguir a gestão. Teve esse empecilho para ela, mas ela vai seguir. Ela vai ter que calcular outra rota, certo? Mesmo não sendo a rota que a Morada Nova escolheu, porque nós estamos falando da outra gestão ainda. Não. Mais um minuto para Vossa Excelência, se precisar. É o protocolo. Vou quebrar, se precisar pode usar. Já deu um minuto antes.
Eu já tinha Ei, dispensado um monte de coisa eu vou que eu ia anotar falar. essas coisinhas, porque senão eu vou dizer essa coisinha e aconteceu para trás também, senão eu vou também me fazer como Eu já tinha dispensado injustiçada. um monte de coisa Essa aqui casa que eu tem não ia sido falar palco mais, de porque eu tenho injustiças e eu vou me E injustiçar. pela ordem, Rigoberto, voltar o tempo do vereador que não utilizou ainda. Entendeu? Tá perdoado, vereador. Pode Não, ir. até. Pronto. Não, para concluir, eu acho que bem tranquilo aqui, eu acho que não é justo, nesse momento agora, eu vou falar, claro, é minha opinião. Como falaram aqui, não acho desnecessário essas causas aqui, esses pontos aqui que foram levados para a prefeita, não. Realmente, a gente está sendo procurado por muitas pessoas, os condutores de ônibus aqui, certo? Outra reunião eu estava lá, chegou a menina da computação também, os operadores de computador, mas eu também não acho justo ela resolver isso aqui tudo antes de 4 meses ainda. Porque não dá tempo. Ela chegou, ela tem a obrigação de atender vocês, e já foi atendida, e ela tem a boa vontade de resolver isso. Até eu quero cobrar isso aqui, mas eu não queria ter esse entrave, essa fala de dizer que está atrasando, mas vocês, infelizmente, proporcionaram. É a minha deixa. Bom dia a todos e fiquem com Deus.